E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Eu, Diego Signorelli, vou falar no vídeo de hoje o porquê que o dependente químico só para o uso quando ele quer. Claro que tem alguns detalhes, alguns motivos. Então não pense que você tem que largar tudo e deixar por conta dele para ele parar quando ele quiser. Não é bem assim. Então eu vou te explicar alguns detalhes que você com certeza não sabe e precisa saber para lidar com essa situação, exatamente para poder fazer com que o seu filho, o seu marido cesse o uso de substâncias. Mas antes eu quero te dizer que esse vídeo é para você, mãe, você esposa, que acha que o dependente químico vai parar o uso quando você quiser, assim como se fosse uma mágica. E hoje eu vou te mostrar que não é bem assim. Você não pode pensar que você vai chegar para ele e vai dizer: fulano, a partir de hoje cessou, você não vai usar mais. Não é bem assim. Não funciona como uma mágica. Já o assunto de hoje não é direcionado para o dependente químico, pois ele nem imagina que tem esse poder de parar o uso e o abuso. Ele nem sabe que ele consegue isso, que é somente ele o responsável por ele não usar mais. Então ele não sabe que tem esse poder e nem quer tentar parar de usar, porque ele se sente confortável, ele se sente bem fazendo o uso e o abuso. Ele se sente bem porque ele tem aquela falsa sensação de prazer, aquela enxurrada que eu tanto falo para vocês, mães e esposas, que é o seguinte: todo mundo tem a sensação de prazer, aprendeu a gostar de alguma coisa. Quando vamos dizer assim, quando você come um bis, sabe aquele chocolate bis? Você sente prazer e sempre acaba comendo mais um e outro, e às vezes acaba comendo a caixa inteira. E com a substância é mais ou menos parecido, porque o dependente químico, ele usa a primeira dose e ele quer sentir a mesma sensação da primeira dose. Então ele vai usando o dia inteiro, ou a noite inteira, ou dias sem parar, em busca daquela primeira sensação, porque o cérebro recebe no sistema de recompensa uma enxurrada de prazer, quando que o normal são gotículas de prazer nessa área da recompensa do cérebro. Então, esse vídeo é uma grande oportunidade para mostrar para você que não é tão simples o fato dele parar de usar, que isso não acontece somente porque ele não quer. Não é só porque o dependente não quer parar de usar. É uma chance. E outra, além de ser uma grande oportunidade, esse vídeo é uma chance de você adquirir mais conhecimentos para você lidar com essa situação, que você não tem o conhecimento suficiente e você acredita o quê? Que seu filho, que seu marido, ele não para o uso porque exatamente ele não quer, porque ele está fazendo sem vergonhice, porque é coisa de jovem, ou porque ele está cheio de problemas, ou porque você não está o agradando suficientemente. Não é por aí. Existem outros detalhes. Então eu vou te dar exemplos para facilitar o seu entendimento sobre essa situação e te mostrar o que você pode fazer para ajudar o seu filho ou o marido a parar o uso e o abuso de substâncias. Então vamos lá. O primeiro exemplo é: converse com ele. Claro que não é uma tarefa fácil você conversar com um dependente químico que está na ativa, que está somente envolvido com aquela vida da escravidão, mas você tem que fazer isso e eu vou te mostrar como. Outro exemplo é: mostre que você está ao lado dele. Exatamente. Eu vou te mostrar depois ali, quando eu for explicar esse tópico, que com o passar do tempo,
com algumas atitudes que mesmo você faz, o dependente químico ele acaba interpretando que você não está ao lado dele, que você quer o mal dele, e pelo contrário, você só quer ajudá-lo. E o terceiro exemplo é: busque informação. E já que você está aqui, está assistindo o vídeo, fique até o final, busque essa informação que com certeza é muito importante para você e para o seu filho, para o seu marido, para o seu familiar. Então vamos lá. O primeiro exemplo é: converse com ele. Sim, eu sei que nesse primeiro momento não vai ser fácil, mas você tem que ir, você pode ir aos poucos. Comece falando sobre outros assuntos. Aí que eu vou te dizer, ó, você não pode chegar e falar direto na problemática. Não, comece com outros assuntos que ele goste. Se ele não te der muita atenção, não se frustre. Não se frustre. É assim mesmo. Eu por experiência própria, eu não queria dar atenção para os meus pais, para minha família. Mas o que eu fazia? Eu ficava ali porque eu achava que eu ia ganhar um dinheiro, que eu ia ganhar alguma coisa, que eu ia me beneficiar. Mas eu não dava muita atenção. Mas eu escutava. Eu acabava escutando aos poucos. Claro, quando eu estava sob efeito, eu não queria escutar nada. Aí eu não escutava nada. Mas quando a minha mãe e meu pai conversavam comigo, quando eu estava de cara limpa, sem estar sob efeito da substância, eu acabava escutando, porque eu achava que eu ia me beneficiar de alguma maneira. Então eu acabava escutando. Então o seguinte é: não toque direto no assunto da problemática, não tente conversar com seu filho, com seu marido, quando ele estiver sob o efeito, não. Quando ele estiver sob efeito, nem conversa com ele, deixa ele quieto. Agora ele já fez o uso, não tem mais o que fazer. Ignora ele, deixa ele quieto. É assim, para não prejudicar nem a você e ele nem merece que você converse com ele. Então, se você achar que o seu filho, seu marido, seu familiar não está lhe dando assunto, não se frustre. É assim mesmo, mas o importante é não desistir e vá sempre buscando uma conversa, porque vai chegar o momento em que você vai conseguir falar sobre a problemática. Foi assim comigo, é assim com todo mundo. E salvar da dependência química quem você ama. Isso acontece naturalmente. A partir do momento em que você vai buscando diálogo e o seu filho, o seu familiar, ele aceita conversar com você, ele aceita ser salvo. E aí você alcança o objetivo de salvar da dependência química quem você ama, com muita persistência, calma, paciência, que você chega ao objetivo. Já o segundo exemplo é: mostre que você está ao lado dele, exatamente. Porque com essa problemática, na maioria dos casos, vocês estão sempre brigando, vocês estão sempre discutindo. E para o dependente, ele acha que você não está mais ao lado dele, porque você não dá dinheiro, porque você não faz mais facilitações para ele, porque você aprendeu aqui no canal, ou porque você aprendeu no grupo de apoio, que você não deve facilitar a vida dele, você não ajuda ele em mais nada. Ele acha que você não está ao lado dele, pois em muitos casos ele deixa de pedir ajuda, pois acha que você não está nem aí para ele. Então, diga que você quer ajudá-lo, que você está ao lado dele para uma mudança e que você não o abandonou. Você está ali, firme e forte, pronta para ser a base forte, firme, a estrutura para uma mudança na vida dele. E o terceiro exemplo é: busque informação, pois você não é obrigado a saber tudo. Ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo. Eu tenho que estudar sobre a doença, sobre diversos fatores. Então saiba que seu filho, seu marido não para o uso porque ele está doente. Ele não consegue sozinho e precisa da sua ajuda. Mas para você ajudar, você tem que ter o máximo de informações
e assim conseguirá salvar da dependência química quem você ama, com informações, com uma boa estratégia. Você tem que se preparar para poder ajudar, você tem que estar bem para poder ajudar. Não adianta você estar adoecida tentando ajudar ele, que não vai dar certo. Você tem que estar bem, faça as suas coisas, viva a sua vida. Você pode se preocupar? Pode, mas você não pode deixar de viver a sua vida para tentar viver a vida dele. Você não pode tomar decisões por ele que você não vai conseguir, e você vai acabar adoecendo, e você não vai conseguir ajudar nem a você e nem a ele. E nessa situação existe o jeito certo e o jeito errado de lidar com ela. O jeito errado é achar que ele para a hora que ele quiser, ou que não para porque não quer. Exatamente. Não é bem assim. Dependência química é uma doença muito grave, e o dependente químico ele tem crises de abstinência. Ele em alguns casos até tenta parar, mas o corpo pede a substância e é mais forte que ele, pois ele quer aquela sensação de prazer que a substância dá. Então, o que eu posso dizer? Eu tentei sozinho inúmeras vezes. Eu ficava no máximo 48 horas, 2 dias, sem o uso e o abuso. E eu não conseguia, o meu corpo pedia, eu suava frio, eu tremia, porque eu precisava de uma dose de substância. Então, o que acontecia? Ficava 2 dias em casa trancado, pedia dinheiro, dava um jeito e usava uma dose. E parecia que tudo acalmava, que eu voltava ao normal. Mas na verdade não é o normal. Então por isso que não é tão simples o seu filho, o seu marido, o seu familiar parar o uso e o abuso. Existe uma técnica, as comunidades terapêuticas, as instituições de tratamento têm como lidar com essas situações. Por isso que sozinho, tratamento de rua é complicado, tem que ter muita força de vontade, porque a substância, como é dito dentro da comunidade terapêutica, está ao alcançar da mão. É só esticar o braço, o seu filho, o seu familiar vai conseguir a substância. E dentro de um local fechado, numa arredoma, como é dito, fica muito mais difícil. E o jeito certo de lidar com essa situação é buscar saber como age a doença e qual a melhor saída. Montar uma boa estratégia, usar a inteligência emocional. Exatamente, você tem que ver o lado bom das coisas, ver como você vai sair dessa situação. Comunicação assertiva. Você tem que ver o melhor jeito de falar, a melhor hora, não brigar, não xingar, não discutir, e ver que sozinho ele não consegue e que você faz parte para ele sair desse buraco e nem tentar parar de usar. Quer dizer, você tem que ver que você faz parte para ele sair desse buraco e para ele não mais usar. Pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham compreendido o assunto de hoje, que não é uma tarefa fácil esse assunto e que é uma dúvida de 100% de mães e esposas. Até o próximo vídeo e vem para a recuperação.